Paz do Senhor Jesus, queridos, sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, parte deste ministério, parte dessa liderança. Mais uma vez, eu quero trazer algo que fale ao nosso coração, nos edifique e nos mantenha firme no trabalho ao qual Deus nos chamou enquanto líderes. Ainda no capítulo 17, livro de Reis, nós vamos encontrar mais uma parte daquela bela história de Elias. Eu quero ler com vocês capítulo 17, verso 12, que vai dizer assim: Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Esse é o segundo episódio da vida de Elias, e que também é muito edificante para nós líderes. O primeiro episódio é enfrentar o pior de todos os reis e trazer a palavra de Deus para ele, uma palavra de juízo, uma palavra de condenação, uma palavra de sentença contra aquele rei ímpio. E não somente isso, mas também enfrentar aquela rainha que estava ali ao lado do rei, que era terrível, uma rainha extremamente perversa. E Elias vai lá, na sua primeira pregação, né, na sua primeira vez em atuação, na primeira vez que ele usa os seus dons no ministério que Deus lhe chamou, ele vai diante dessas duas pessoas terríveis, cruéis, truculentas, que não amavam a Deus, que não temiam a Deus. E essa é a primeira cena da vida de Elias, enfrentar o pior de todos os reis. Mas a segunda parte é uma parte que para todo líder é um desafio. É um desafio. Como eu falei, não há tempo fácil no ministério, como eu já vim falando das outras vezes, não há tempo fácil. Ministério, ser líder, fazer parte de liderança de igreja, vai ser sempre trabalho pesado. Mas nessa segunda cena da vida de Elias, nós vamos encontrar Deus retirando Elias do cenário. Deus diz para Elias: saia, se esconda, vá para um pequeno riacho, o riacho de Querite, e ali você vai ser alimentado e você ali vai ser saciado de sua sede naquele lugar. Bem, o que é o Querite? O que é o Querite? O que é essa cena do Querite? A cena do Querite, irmãos, é quando Deus não quer trabalhar por meio de nós, mas Deus quer trabalhar em nós. Nós às vezes confundimos Deus utilizar a nossa vida com Deus trabalhar em nossa vida. Quando os nossos dons estão sendo utilizados, Deus está nos usando para trabalhar na vida de outros. Mas eu e você, enquanto líderes, para que Deus trabalhe em nossa vida, o processo é um pouco mais complicado, o processo é um pouco mais doloroso. Elias poderia ter pensado que agora o ministério dele deslanchava. A primeira pregação dele foi diante dos reis, foi diante de autoridades. Ele poderia dizer: agora Deus vai me usar bastante, agora é que o meu ministério vai fluir. Não, Deus simplesmente silenciou Elias. Depois desse dia, Elias não pregou para ninguém mais. Elias ficou em silêncio. E Deus não estava fazendo nada por meio de Elias, mas Deus estava fazendo em Elias. Deus estava trabalhando na vida de Elias. Deus estava ensinando a Elias. E se você é líder, você vai ter que enfrentar o Querite. Uma hora ou outra, você vai ter que enfrentar o Querite.
o momento que você vai ter que parar, que o seu ministério vai ter que parar, porque a obra é de Deus, ela continua sem você, ela não continua sem Ele, ela continua sem você, e você vai ter que parar, e Deus vai ter que trabalhar com você. Deus vai ter que, ao invés de usar você para tratar outras pessoas, Ele vai ter que tratar você. E para nos tratar, muitas vezes nós precisamos enfrentar coisas que são difíceis para nós. Em Gileade, o lugar onde Elias veio, possivelmente ele tinha família, possivelmente ele tinha emprego, possivelmente ele tinha a vida dele. E ele sai de Gileade para falar ao rei lá em Samaria. E quando ele chega naquele lugar, Deus não permite mais que ele volte para casa. Deus não permite mais que ele volte para sua família, para seu emprego, para nada. E ele agora vai depender somente do que Deus vai dar a ele. E Deus diz assim: olha, vai para ali e fique escondido, que eu vou mandar que os corvos te alimentem, você vai beber da água de um riacho. E isso é complicadíssimo. Porque Deus estava pedindo para Elias abandonar a vida dele. Elias tinha uma vida lá em Gileade. E Deus disse assim: você não vai voltar para a sua vida. Você vai viver outra vida. A vida que eu vou lhe dar daqui para frente. Eu tenho uma vida para você. E Elias teve que abandonar a vida passada. Não temos a certeza se ele tinha mulher e filhos. Mas se ele não tinha mulher e filhos, pelo menos ele tinha pai e mãe, que era a família dele. Então, na melhor das hipóteses, ele teve que abandonar a gente, deixar a gente para trás, deixar uma história para trás, deixar tudo para trás e vivenciar momentos difíceis na presença de Deus, vivenciar momentos que são angustiantes na presença de Deus. Um Elias que antes, com as suas mãos, trabalhava para poder manter as necessidades de sua vida, de comida e de bebida, agora vai depender de um riacho e vai depender de uns pedaços de pão e carne que os corvos lhe traziam. E isso é entristecedor, nenhum de nós quer. Nenhum de nós quer. Nenhum de nós líderes queremos enfrentar dias em que o nosso sustento seja tirado de nós e nós fiquemos dependendo somente da provisão de Deus. Mas como eu disse na vez passada, o ministério se mantém de pé, não por causa da nossa força, mas por causa do poder de Deus. E Deus usa o Querite para nos mostrar isso. Não é nossa força, não é o nosso muito fazer, não é as nossas capacidades, não somos nós que fazemos as coisas acontecerem, é o poder de Deus. E Deus tem que nos sentar, e Deus tem que trabalhar em nós, e Deus tem que, por muitas vezes, nos deixar sem nenhuma provisão, sem nada, sem ter de onde tirar nada, para que a gente saiba que tudo que a gente tem só vem dele. E esse é o desafio. Esse é um desafio. Ninguém quer isso. Todo mundo, a nossa geração, ela é uma geração que sabe, você olha assim e dá até dor de cabeça de olhar. Todo mundo quer ser líder. Todo mundo quer uma posição. Todo mundo quer um cargo. Todo mundo quer alguma coisa. Mas se nós formos olhar, os líderes da Bíblia sempre enfrentam os querites de Deus, sempre enfrentam os momentos em que Deus vai estar trabalhando nele, Deus vai estar trabalhando em nosso caráter, Deus vai estar trabalhando, nos modelando. Lembro-me, queridos, de quando eu cheguei aqui em Nova Descoberta e eu tinha acabado de lesionar o punho e eu passei 4 meses sem receber porque estávamos em pandemia. Então eu fiquei afastado do trabalho e o atestado médico deu mais de 30 dias e para
um atestado médico mais de 30 dias, eu tinha que ir para o INSS para poder receber aquele o restante, né, do dinheiro. A empresa pagaria 15 dias e o INSS pagaria os outros 15. E nesse momento a empresa estava pagando um auxílio, o governo pagava uma parte do salário, a empresa pagava a outra. O que é que acontece? Quando eu dei entrada no INSS, o auxílio do governo que viria da empresa foi cortado, porque eu não poderia receber dos benefícios. E o que é que acontece com o INSS? Ele entra em greve por causa da pandemia. E eu fiquei 4 meses sem receber nada. Nada. Eu não tinha de onde tirar R$ 1 para comprar o pão. Eu fiquei sem ter de onde tirar nada. Durante 4 meses. Durante 4 meses. E, queridos, eu não vou saber explicar a vocês o que aconteceu ou como aconteceu. Mas durante esses 4 meses, não faltava nada na minha casa. Nada. Carne era bastante caro e continua sendo. E todos os 4 meses eu conseguia comer carne abundantemente. E durante todos os 4 meses eu tinha arroz, feijão, eu tinha o meu pão da noite, eu tinha tudo, tudo, tudo. Eu tinha umas refeições bem. E eu lembro-me que isso aconteceu no final do ano. E ia acontecer uma confraternização da liderança da igreja. E de uma forma eu não iria porque eu não tinha dinheiro. E de uma forma miraculosa, eu não sei como, tanto eu quanto minha esposa fomos para essa confraternização. A gente sem receber nada, a gente sem dinheiro nenhum, sem cartão, sem nada, sem nenhum recurso. A gente foi para aquele rodízio, né, que era onde seria a confraternização, e ali comemos e ali passamos a noite, e durante aqueles 4 meses também comemos e também vivemos, e nunca faltou nada. Quando eu lembro-me desse momento, quando eu cheguei aqui em Nova Descoberta, eu tento me recordar e eu não consigo encontrar uma lembrança de como que sucedeu essas coisas. Como que sucedeu essas coisas? De onde vinha esse dinheiro que me mantinha? De onde vinha esse alimento que me mantinha? Eu não sei explicar a vocês. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Todo aquele que é líder, ele enfrenta os queridos para aprender a andar com Deus, para aprender quem é Deus. Meus irmãos, quem poderia imaginar que os corvos, que são animais que vão esperar as pessoas morrerem para se alimentar delas, seriam esses animais que iriam alimentar outros, iria alimentar, na verdade, Elias ali. Quem poderia imaginar? É no meio do querite que nós conhecemos Deus. E nós vamos ter líderes e líderes e líderes se levantando hoje que não conhecem Deus, que aprenderam a depender de suas forças, de sua provisão, de suas capacidades. E líderes como nós não somos chamados a dependermos de nós mesmos. Nós somos chamados a dependermos de Deus. E foi assim que Deus ensinou Elias. É assim que Deus nos ensina. É quando nós passamos pelo querite que Deus está aperfeiçoando nossa vida, que Deus está aperfeiçoando nosso coração, e Deus está nos ensinando, muito melhor do que qualquer escola bíblica, quem Ele é. E bom, queridos, o verso último do texto que nós lemos vai dizer assim: mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O pior de tudo não é quando nós estamos no querite e estamos vendo a provisão chegar. O problema é quando nós estamos numa situação que já é difícil, que é o querite,
e achamos que não dá para piorar, e piora. Estava ali Elias, tinha a água, tinha o pão e tinha a carne dele todos os dias. Deus estava mantendo, mesmo ele tendo que deixar tudo para trás, mesmo ele tendo perdido muita coisa, ter deixado muita coisa para trás, e estar ali, naquele lugar, isolado, escondido, esquecido de todo mundo, menos de Deus, menos Deus esquecido dele, mas o resto do mundo todo nem imaginava quem é que estava ali, que havia alguém ali. Diante disso tudo, o riacho seca e Elias fica sem a provisão dele. Meus irmãos, até mesmo quando estamos passando por lutas terríveis, porque Deus está nos lapidando ministerialmente, Deus ainda pode apertar ainda mais a situação, para que nós venhamos aprender quem Ele é e aprendermos a depender somente deles, e para também nos provar se somos fiéis no ministério. Quem será que somos no ministério? Será que somos alguém que estará no ministério quando tudo vai bem? Ou seremos alguém que estaremos no ministério no dia bom, no dia ruim? E foi assim que Deus provou Elias. Deus estava ali naquele lugar horrível do Querite, e quando Elias poderia pensar que não dava para piorar, piorou. Acabou a provisão. A provisão que ele estava tendo cessou. Queridos, Deus trata os seus líderes. Deus trata os seus líderes. E se você é líder, você vai ter uma vida inteira de tratamento de Deus. A vida inteira os líderes enfrentam querites durante todas as vidas. E só assim nós triunfaremos no ministério, querido. O nosso triunfo ministerial, ele depende de nós conhecermos Deus e o poder do Deus a quem nós servimos. Se nós não conhecemos Deus, nem o poder do nosso Deus, nós não temos como abençoar outras vidas. Elias só foi bênção na vida de outros, porque Deus trabalhou na vida de Elias. Se você quer ser bênção com os seus dons para a vida de outros, é preciso que Deus primeiro trabalhe em você, para depois trabalhar por meio de você. Assim é comigo, assim é com qualquer outro que deseje estar trabalhando no ministério. Nós enfrentaremos os querites, nós enfrentaremos os dias em que Deus está trabalhando e lapidando o nosso caráter e nos ensinando quem é Ele. Que Deus nos ajude e que nós venhamos nos mostrar fiéis e íntegros e sermos como aqueles servos prudentes a quem Jesus na parábola disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Que assim seja sobre nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.